Olá, que prazer, que alegria nos encontrarmos aqui no Café e Fé, nesse momento de podermos tomar um café e desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus. Aqui nós estamos com um objetivo que é proclamar o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, a boa notícia do Deus que ama a gente, que gosta de gente, se tornou gente para salvar a gente. Como diz um amigo, do jeito equivocado de ser gente. Para que nós sejamos filhos do Altíssimo. Nós sempre estamos aqui acompanhados de alguém, de um companheiro, no Café e Fé, e hoje nós trazemos o nosso querido Maurício Torres, companheiro de peregrinação neste mundo. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, pastor. É sempre uma alegria estarmos aqui falando desse evangelho maravilhoso, daquilo que Cristo fez por nós e faz em nós. Você tem aí os links das nossas redes sociais que estão na sua tela para que você possa conhecer um pouco mais daquilo que a gente produz e também participar como parceiro, como aliado. Você tem a condição de nos ajudar nesse projeto, na divulgação. Talvez você conheça alguém que precisa ouvir o que você vai ouvir hoje. Então você passa esse material para ele. Você também pode orar por nós, pelo programa, para que esse programa seja uma bênção, não simplesmente um entretenimento. E em seguida você, podendo e for da vontade do Senhor, contribua para a manutenção dele, e nós ficamos muito gratos. Então, pegue logo o seu café, porque o nosso Café e Fé já está começando. Já já a gente volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós queríamos conversar um pouco aqui com Maurício sobre como lidar com as provações e as tribulações deste mundo. O que precisamos aprender para vivermos na suficiência de Cristo neste mundo caído, onde a gente passa por grandes tribulações, como nos diz Tiago. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Motivo de alegria por passardes por várias provações. Não é algumas, não é várias ainda. Ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que coisa interessante, né, Maurício? A fé que não é provada não pode ser aprovada. É verdade.
E esse tema ele é bem interessante, né, pastor Glênio? Como lidar com as provações e tribulações. Muitas vezes nós pensamos e temos no nosso pensamento, na nossa consciência, como tribulação e provações como algo que não vem de Deus. E Tiago está dizendo aqui que nós precisamos ter motivo de grande alegria o passar por várias provações. Um professor, quando ele dá uma prova para um aluno, meus irmãos, os nossos ouvintes aí do Café e Fé, um professor, quando dá uma prova para um aluno, essa prova é para mostrar para o aluno, né, pastor Glênio? Se ele aprendeu, se ele compreendeu a matéria ou não. O professor não precisa de aprovação. Quem precisa de aprovação é o aluno. E quando a prova, ele passa essa prova para ele, vai mostrar para ele se ele sabe ou se ele não sabe. E as provações aí, conforme Tiago está dizendo, é justamente para isso, é para mostrar o que está no nosso coração, para mostrar se a nossa fé é uma fé madura ou se é uma fé ainda que ela é essa fé que... a Bíblia usa uma expressão que ela não opera, inoperante, é deficiente. Então, é muito bonito ver a palavra de Deus mostrando para nós que há uma necessidade de nós passarmos por provações e tribulações nessa vida, nesse mundo. A religião, ela sempre promete uma vida próspera, tranquila, caso você obedeça os trâmites, né? Mas não é isso que a gente vê na Bíblia. Na prática da Bíblia. Jesus, quando estava saindo daqui, estava ali no frigir dos ovos com os discípulos, ele vai dizer para eles assim, olha, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É verdade. Nós estamos num mundo que tem espinhos, cardos, tem problemas. Eu estava mexendo no jardim e pisei num formigueiro de formiga jiquitaia. Rapaz, eu saí pulando para valer. Faz parte da vida. Né? Nós estamos num mundo que tem sofrimentos. Exatamente, depois da queda, né, pastor? Depois Depois que o pecado entrou por Adão, não adianta. O nosso mundo vai ser um mundo que ele foi... A queda, o pecado, ele mudou todo aquele propósito que Deus tinha para nós. É verdade. O C.S. Lewis, aquele escritor inglês, eu gosto muito dos livros dele. E ele tem uma frase que ele diz assim: se eu fosse te recomendar uma religião para lhe fazer sentir confortável, certamente não lhe recomendaria o cristianismo. Porque no cristianismo nós temos muitos adversários. Nós temos uma luta com esse mundo, conosco com mesmo, a carne, com o mundo. Mas o Senhor nos promete alegria e consolo e deleite nele em meio aos sofrimentos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, dá uma lida nele aí, Maurício. A palavra de Deus nos diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Engraçado que o Espírito Santo, através de Paulo, diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ainda que você esteja passando, nós passemos por anos e anos de tribulação,
A Bíblia chama isso de leve e momentânea, comparada com a tribulação eterna, com a eternidade. Exatamente. Esse mundo, nós temos que entender, que como você já falou, que muitas tribulações, elas são metodologias de Deus para nos aperfeiçoar. Uhum. O próprio Jó, não é? Deus oferece a Jó nas mãos de Satanás, porque ele tinha um objetivo. Jó era um sujeito justo pela sua própria justiça. Uhum. Ele tem um momento que diz assim: a minha justiça me apegarei e não a largarei, não me remorde a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Um sujeito cheio da sua própria justiça, como vai dizer o profeta Isaías, ele está cheio de algo podre, porque ele vai definir a justiça humana como trapos de imundícia. E este termo aí, trapos de imundícia, é uma tradução do hebraico de alguma coisa como panos de menstruação que estão fétidos. Antigamente não se usavam esses absorventes modernos, e aquilo a nossa justiça ela é fétida. E Deus queria tirar o Jó dessa situação. Então, aquele sofrimento, na minha compreensão, foi uma didática divina para tratar com um homem cheio de si mesmo, né? E os sofrimentos na nossa vida são muitas vezes bênçãos, né? Exatamente. O Spurgeon também tem uma frase. Spurgeon foi um pregador inglês. Ele disse assim: a melhor coisa que nós podemos gozar aqui na Terra é a saúde, com exceção da doença, porque essa nos leva para próximo de Deus, para nós estarmos em comunhão com Deus. E Romanos capítulo 8, 18, Maurício, você tem aí para a gente pensar um pouquinho? Tem sim. A palavra de Deus diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você está vendo? Nós não estamos aqui querendo amenizar seu sofrimento, mas ele é pequeno perto da glória a ser revelada em nós. Você que é uma nova criatura, você que nasceu de novo, e se você não nasceu de novo, é já que eu vou conversar sobre isso. Como é que a gente pode nascer de novo? Nós vamos ter uma paradinha e já a gente conversa sobre como é que se pode estar em Cristo e ganhar essa experiência. De ver que uma pessoa, ela pode estar na igreja, mas não está em Cristo. Ser batizada, fazer parte da igreja, mas não está em Cristo. E como é que alguém pode estar em Cristo? A Bíblia mostra que Deus tem um propósito e um projeto desde a eternidade. Né? Ele nos elegeu em Cristo. Cristo nos atraiu a Ele na cruz. Cristo nos crucificou. Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele e Cristo vem viver em nós. Exatamente. Tudo isso aqui é considerado pelos estudiosos da Bíblia como algo monérgico, isto é, Deus fez sozinho.
Mas tem uma outra parte que é sinérgica. Quando, depois que eu ganhei essa experiência, eu vou crescer na santificação, né? E nesse mundo nós vamos ser atribulados. Sim. Se estamos em Cristo, no meio do sofrimento, nós somos consolados. Nós temos o deleite e a alegria em meio às tribulações, às provas. E todos que vão participar do reino de Deus vão passar por tribulações. Né? Não existe uma fé assim de spa. É uma fé de esparadrapo, de feridas e contusões. Veja bem o que diz o apóstolo aqui no capítulo 14 de Atos, verso 22. O que diz? A palavra de Deus diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olha só, através de muitas tribulações. Eu sempre costumo dizer assim, pastor Glenn, quando a vida da pessoa vida financeira tá boa, vida familiar tá boa, a saúde tá boa, tá tudo indo de vento em polpa, a tendência nossa do ser humano parece que pegar Deus e botar ele debaixo do tapete. E aí Deus, que ele é gracioso, Deus que é misericordioso, ele permite um diagnóstico, ele permite uma perda financeira, ele permite algo assim para dizer assim para você: acorda, você não é eterno, cara. Você a qualquer minuto pode sair desse mundo. E se nós sairmos desse mundo, pastor Glenn, sem ter essa revelação do novo nascimento, sem crermos que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós estamos falando aqui de eternidade. Então, eu quero levar o nosso ouvinte aí em casa a pensar sobre isso. Você tem a convicção, você tem certeza do seu novo nascimento, você está pronto. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Você é uma nova criatura ou você é, como o pastor Glenn disse aqui, um religioso? Então, eu acredito, pastor Glenn, eu creio muito nisso. Eu sempre falo eu chamo de cristianismo Disney World. Me parece que é um cristianismo que venha para a igreja, venha para Jesus e vai acabar seus problemas. E nós estamos vendo aqui Paulo dizendo e mostrando e exortando que através de muitas tribulações importa isso acontecer para que nós entremos no reino de Deus. Então o Senhor vai permitir isso para nos levar a essa salvação, a esse descanso na obra que Cristo fez por nós. Falando nisso, eu me lembrei também do C.S. Lewis, que ele diz que esses sofrimentos são um megafone de Deus para nos despertar dos nossos brinquedinhos. Aí você está com boa saúde, você está com tudo bem, e botando Deus debaixo do tapete. E aí Deus faz um som mais forte, um trovão, uma coisa para chamar a atenção, para que nós nos despertemos, né? Os desertos, as tribulações, as aflições, elas nos ajudam a olhar para o passado e pelas aflições que nós possamos passar com os olhos diferentes, né? Com outra perspectiva. Eu me lembro que no Covid eu tive muito mal. Eu tive ali na porta para passar para o outro lado. E foi um tempo em que Deus tratou comigo, né? Se eu tivesse passado, eu iria para a casa dele, mas ele precisava trabalhar no meu testemunho, na minha vida, né? E 2 Coríntios capítulo 1, os versos 3 a 5, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em quê? Em
toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que tiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha que texto. Então, os sofrimentos que eu passei, as perdas que eu tive já, as frustrações que ele me permite, é para que eu possa ajudar aqueles que estão passando por tribulações desse mundo. E às vezes o exemplo vai ajudar muito. Uma vez eu fui falar com uma moça que teve um acidente e ela ficou paraplégica. E quando eu fui conversar com ela, ela me agredia, ela estava muito revoltada, ela achava que eu estava falando porque eu estou saudável e você não sabe o que eu passo. E ela não me deu ouvido mesmo. Então eu convidei uma amiga nossa, que era paraplégica, e fui com ela lá. E quando essa amiga sentou-se lá no quarto com ela teve todo ouvidos, porque ela falava da sua experiência de dor, né? E quando ela conversava com ela prestava atenção. O que a minha amiga falou para ela era muito semelhante ao que eu falei, só que para mim ela não me deu ouvido porque eu não tinha passado por essa tribulação. Muitas vezes Deus nos leva a circunstâncias difíceis para que nós possamos ser testemunhas, né, nas tribulações dos outros e sermos instrumentos. Né? Eu costumo dizer, pastor Glênio, que a gente gosta do Salmo 23 até o versículo 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me águas tranquilas e refrigera minha alma. Mas aí no 3 ele vai dizer, ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Eu costumo dizer que estás comigo é Velho Testamento. O Novo Testamento não é estás comigo, é estás em mim. Porque Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o caminho é esse. Nós falamos aqui no começo do programa que Adão, quando pecou, por causa do pecado de Adão, veio as tribulações, veio os problemas, veio as dificuldades, mas nós temos a vinda de Cristo. Ele vai dizer que ele veio para que vocês tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância é mesmo na tribulação, é mesmo na doença, é mesmo na dificuldade, é mesmo na falência, você poder saber e olhar e dizer assim, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso. Você descansar em Cristo e na obra que ele fez. Exatamente. É por isso que Paulo, quando ele fala lá em Romanos, ele diz, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Quando a tribulação vem, quando as dificuldades vêm, nós precisamos saber que tem um propósito. Exatamente. Né? E não somente isso, diz Paulo em Romanos 5, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E o que mais que diz para frente? E aí ele diz assim, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Engraçado, pastor Glênio, que todo o sistema religioso, como o senhor disse aqui, é uma pregação de que você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade. E todos esses textos que nós lemos aqui, eles estão falando justamente ao contrário, que nós vamos passar por tribulação, que nós vamos passar por sofrimento, que nós vamos passar por angústia, mas que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas e que tudo isso vai nos levar, no final de tudo, a ter esperança. Pois é. Essa religiosidade, esse cristianismo Nutella, formador de gente... Disney World. Disney World, essa turma que
ela vai milindrar-se com todas as coisas, mas o que eu leio em 1 Pedro, capítulo 2, versos 23 e 24, ele diz, pois ele, falando de Cristo, quando... Ultrajado. Não... Revidava com ultraje. E quando... Maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E aí o 24 é a coroa, quando ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui nesse versículo nós temos a nossa libertação. Carregando ele mesmo sobre o madeiro, na cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça de Cristo. É verdade. Ali Deus fez uma obra que atinge todo aquele que crê e liberta o homem não da tribulação, não dos problemas, não das perseguições, mas liberta o homem do amarguramento de passar por essas tribulações. Verdade. Não é? Que ele fica amargurado e cheio de infelicidades. E essas tribulações que nós passamos, elas vão nos aperfeiçoar. O que nos diz também Mateus capítulo 13, verso 21? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui ele está falando da semente, né? É, a semente. Foi lançada. E é esse crente Nutella. Esse aí. É o Disney World. Esse aí. É esse que só quer sucesso. Então, queridos, você e eu vamos passar por esse mundo com tribulações, com dificuldades. Muitos passam por igrejas, mas nunca passaram pela cruz. É verdade. Muitos estão dentro de um sistema, mas Cristo não vive nele. E a pergunta que nós fazemos aqui, assim, às vezes até insistente e implicante, você já nasceu de novo? Se ainda não, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia na sua morte e ressurreição e você encontra a vida eterna nele. O nosso tempo está indo embora e a gente vai aqui agradecer o pastor Maurício de estar conosco. E também eu quero dizer a você que eu quero mesmo encontrar você na semana que vem, nesse nosso cafezinho, e deixar aquele abraço de coração para coração. Que Deus abençoe a sua vida.